Caleb Garbim, tênis a palavra da tribuna. Senhor presidente, colegas vereadores, quem nos acompanha aqui do plenário, minha saudação a todos, de maneira especial ao Saúde Medeiros, que está aqui conosco, em nome dele a todos os demais presentes que estão aqui, e de maneira distinta também ao colega vereador Clever Bizi, que está aqui com a gente. Ontem nos encontramos aqui também na frente parlamentar da internacionalização de Caxias, atendendo os povos haitianos, senegaleses, venezuelanos. Tenho o orgulho de ser o secretário dessa frente parlamentar, o presidente é o vereador Bortola. Estamos trabalhando num projeto bacana aí do Conexão Imigrante, né? Com o Jimmy, que é... O Jimmy, né, vereador Bortola, que é um haitiano e é presidente do PP Afro de Caxias do Sul. Fica esse registro aqui importante. Eu estava lembrando, colega Fiuza, quando o senhor falava sobre a questão do Bizi, em agosto de 2025, do ano passado, o Bizi assumiu aqui nessa casa, acho que foi na metade de agosto, né, Bizi? Setembro? Setembro, então. Agosto, acho que foi a saída do vereador Daniel, ali, final de agosto. E ele assumiu, e eu lembro que ele esteve exatamente aqui nessa tribuna, inclusive foi para a imprensa, e recebeu uma enxurrada de intolerância religiosa nos comentários e afins. E naquela oportunidade, no dia seguinte, o vereador Edson da Rosa me procurou, Bizi. Eu estava ali sentado, o vereador Edson foi até lá e disse: Caleb, você como um dos cristãos evangélicos aqui dos vereadores, e eu como um cristão católico aqui da casa, acho que seria muito importante de fazer uma fala em defesa do que aconteceu da questão do Bizi. E eu lembro de vir aqui falar, o senhor inclusive se emocionou na oportunidade, estava sentado aqui no lugar do colega Fiuza, né? E eu olhando nos seus olhos aqui falava isso e repito. Justamente por nós sermos um país laico, e a laicidade não se confunde com o laicismo, né? Porque o laicismo é um estado ateu. E o Brasil, dado a sua complexidade geográfica e a sua multiculturalidade e a sua diversidade dimensional, está longe de ser um país que defende o laicismo, mas defende a laicidade, que é a oportunidade para que todas as religiões tenham o mesmo acesso, tenham a mesma oportunidade, tenham o mesmo espaço. Assim como nós estamos agora usando aqui uma das salas, sala de comissões de NPTF, para receber o café com pastores. Eu convidei os pastores que estivessem com a gente nessa manhã. Tradicionalmente, toda segunda semana do mês, na quinta-feira, eles fazem um café, e convidei eles que estivessem aqui conosco hoje. Também, várias vezes, a comunidade de Umbanda, dos terreiros da nossa cidade, vem e ocupou esta casa e ocupa esta casa. Assim como os próprios ateus, por que não? Podem vir e ocupar e defender as suas teses, afinal de contas, o parlamento é o lugar para falar, para que nós possamos falar, debater, construir ideias, discordar uns dos outros, né? Ninguém é obrigado a concordar com ninguém aqui dentro. Às vezes eu brinco que eu mesmo discordo de mim mesmo, muitas vezes, né? Então, o que dirá do meu semelhante? E eu lembro, por coincidência ou não, mas na pauta de hoje tem um projeto de minha autoria, que justamente visa, dentre outras coisas, proibir o uso de recurso público para ações que promovam a intolerância religiosa na nossa cidade. E quando eu falo intolerância religiosa, estou falando sobre toda e qualquer intolerância. Contra os evangélicos, contra os católicos, contra a Umbanda, contra o hinduísmo, contra o budismo, o espiritismo e etc. Estou falando aqui as que têm a maior quantidade de adeptos no nosso país. Porque, de fato, democracia é isso, nós oportunizarmos as pessoas falarem, as pessoas defenderem aquilo que acreditam, nós divergirmos e nós podermos ponderar. E eu faço questão de registrar mais uma vez o que já disse aqui o vereador Pedro, com bastante propriedade, falou no ano passado sobre isso, da forma como o presidente, então, à época, Lucas Carenato, também recebeu, oportunizou que, inclusive, a TV Câmara cobrisse a Marcha para Jesus do ano passado, e creio que esse ano, vereador Pedro, nós vamos ter o mesmo privilégio também de ter essa cobertura por parte dessa casa. Conversamos sobre a questão da Noite Gospel, que foi uma luta que foi ombreado também por vereadores desta casa, vereador Fantinel também, que teve a sua participação lá atrás, instituindo o Dia do Evangélico nesta cidade, assim como diversos vereadores aqui, vereador Lucas, que tem proximidade com a religião, vereador Jack, que foi relator desse projeto, e tantos outros aqui que eu desconheço, que às vezes não manifestam publicamente, mas têm as suas religiões. Então, eu acho que é um debate de grande maturidade. Caxias do Sul ganha com projetos como esse, de toda a ordem, e enquanto líder de governo, a minha orientação não é para que vote nem a favor nem contra, porque isso é um projeto em que pese vir do governo, é um projeto de iniciativa do Conselho, mas certamente essa casa vai aprovar por unanimidade, por nós entendemos que a democracia é bom, o respeito é bom, a diversidade é boa, e nós temos este ambiente aqui, como diz o vereador Cláudio, como talvez o ponto mais sagrado da cidade, que é essa tribuna aqui. Então, parabéns mais uma vez a vocês que vieram aqui, que estão lutando pelas pautas, né? E agora eu fiquei interessado também em uma área pública lá do SAMAI, vereador Pedro, né? Acho que agora vamos entrar na fila aí também, nós também queremos uma área pública lá para nós fazermos alguma edificação e trabalharmos. Eu vou dar um exemplo, ainda no tempo que me resta, nós temos
a comunidade terapêutica Centro Vita, que é uma área pública de concessão. Inclusive, eu estou trabalhando para nós conseguirmos renovar essa concessão lá do Centro Vita, que faz um trabalho brilhante de recuperação de dependentes químicos e está numa área pública. Utilizando ela, trazendo manutenção, né, cuidando do meio ambiente e trazendo, de fato, proveito para a sociedade. Obrigado, presidente. Votarei favorável. Parabéns. Obrigado, vereador Calé.